conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com os diretores da CAERN, aqui no Rio Grande do Norte. Vocês estão aqui em Caicó para anunciar algumas mudanças benéficas, inclusive para a população de Caicó. Que mudanças são essas? Bom dia. Na verdade, a gente vem para alertar sobre a nova situação hídrica da cidade, que teve a crise aumentada em função da disponibilidade de água, que foi reduzida. E em atuação junto com a Agência Nacional de Águas e os órgãos, tanto de gestão de águas quanto de Companhia de Águas da Paraíba, estamos vendo como amenizar esse impacto para a população de Caicó. Hoje a situação de Caicó é um rodízio de águas de 4 dias com águas e 8 sem. A partir de amanhã ela passa para 5 dias sem água, com água e 10 sem. Isso vai aumentar o problema, Vocês vão ter que trabalhar o uso da água de forma mais consciente ainda, até que a água que a gente pediu para aumentar a vazão lá de Coremas, na Paraíba, chegue em Jardim de Piranhas e a gente tenha uma situação amenizada. Então, nesses próximos dias a gente pede o uso mais racional ainda da água, de forma a não trazer problemas maiores, com esse rodízio aumentado de 5 com água e 10 sem água. Ou seja, você tem que reservar mais água no local adequado para que não tenha problemas maiores, e a gente vai tentar resolver isso o mais rapidamente possível, desde com a chegada dessa água que está vindo de Coremas até a entrada em funcionamento da adutora emergencial da Armando Ribeiro Gonçalves, que vem a trazer a situação de rodízio para que a gente tem hoje, no mínimo, que é de 4 com água e 8 sem água. A CAERN, então, entendeu que esse período, de alguma forma, estava ruim para a população, não estava conseguindo abastecer a cidade toda, era isso? Assim, na verdade, como diminuiu a oferta de água, a gente tem que diminuir a distribuição de água também. Só que por que o rodízio aumentou? O Tiago até vai explicar isso de forma técnica mais tranquilamente. Mas que eu não posso fornecer, por exemplo, todo dia, um dia sim e um dia não, porque a pressurização do sistema faria com que se chegasse água somente em alguns locais mais próximos, e nos mais altos não se chegaria. Por isso que a gente aumenta o rodízio, e aí quem tem essa capacidade de armazenamento maior sofre menos, mas quem não tem, que providencie o armazenamento ideal para que vocês não sofram tanto com esses 10 dias sem água, nesse período que a gente chama de alerta vermelho. Estava no amarelo e agora vai para vermelho. Tiago pode explicar melhor essa questão da pressurização da rede e do rodízio aumentar de 4 para 5 de forma mais técnica. Tiago, esse rodízio pode melhorar aqui para a população com esse aumento de 4 para 5? Sim, então essa definição é uma definição técnica, Então a gente faz o balanço hídrico, a disponibilidade de água que tem na cidade, e assim, como o Caicó também tem um relevo muito peculiar, com as partes um pouco mais altas e tudo, então a gente precisa fazer uma distribuição melhor para que a gente consiga pressurizar a rede. Se a gente mantivesse, como a oferta diminuiu de água, se a gente mantivesse a mesma quantidade de dias que a gente tem de abastecimento, certamente as áreas mais distantes da chegada e as áreas mais altas iam ter dificuldade de abastecimento. Então, como a função nossa é distribuir a água, inclusive de forma uniforme para toda a cidade, então a gente precisou ajustar essa situação até que a gente receba esse incremento de água que está vindo lá de Coremas, e a previsão é que em breve a gente consiga tentar aos poucos voltar à normalidade de que a cidade já vinha vivendo há algum tempo. Mas a princípio a gente precisa desse apoio também, pedir um pouco mais de paciência. Eu sei que a população sofre muito com essa situação, mas a gente está trabalhando sério para tentar em breve conseguir melhorar essa situação. Então nós já estamos trabalhando numa força-tarefa também no leito do rio para tentar diminuir a questão do uso irregular da água, Estamos avançando inclusive no estado da Paraíba para tentar diminuir esse problema,
e acredito que em breve teremos uma situação um pouco melhor do que a gente vai ter esses próximos 5 a 10 dias aí, que a gente vai precisar ajustar e apertar um pouco mais o rodízio, né? Mas voltaremos à normalidade em breve. Aliado a tudo isso, tem uma campanha de economia consciente? Sim, a ideia um dos motivos também para a gente estar aqui é estar cada vez mais próximo da população, né? A CAERN já vem informando isso através da imprensa e de órgãos oficiais, né? E já estamos fazendo também uma distribuição de educação ambiental e a informação de trazer e vir aqui a equipe da CAERN, o presidente e eu também para participar e entender de perto aqui todas as situações e as peculiaridades da região, e acredito que a população vai entender, porque assim é uma questão de oferta hídrica, né? Não é uma situação da CAERN. Para a CAERN o ideal era que a gente tivesse um abastecimento de 680 metros cúbicos por hora, que é o que atende a população aqui a contento, mas infelizmente a gente não tem essa oferta e vai precisar ajustar, e a população tem que estar do nosso lado aí também para ajudar. Então, se vocês tiverem algum tipo de problema, que procure oficialmente a CAERN. A CAERN está apta a receber qualquer tipo de informação, crítica ou qualquer necessidade que encontre, até em situações de irregularidade que a população identificar, que denuncie a CAERN, que a CAERN vai atuar nessa situação também. Então, procure o escritório da CAERN aqui de Caicó, que isso também vai auxiliar a gente e vai auxiliar a população, porque vai ter mais água se a gente conseguir identificar os problemas conforme eles forem sendo relatados. A cidade é muito grande, então a gente precisa dessas informações, precisa que a população coopere também com a gente para que a gente consiga atender a todo mundo de forma satisfatória. Uma última questão, ainda falando dessa questão do abastecimento, né, e falando da questão dos pontos altos de abastecimento aqui na cidade, há alguma preocupação da CAERN ou intenção de investimento para que melhorias possam chegar a Caicó e que esses pontos mais altos, mais elevados, possam chegar à água com mais tranquilidade? Na verdade é assim, a questão da produção de água que é o fundamental. Nós falamos inclusive sobre a possibilidade de uma nova adutora para Caicó. A Rosi e o Tiago já estão estudando sobre isso. Se a gente tiver uma oferta de água maior, vai chegar água em todos os rincões de Caicó com regularidade diariamente, né? Então é ter o líquido para levar para as casas das pessoas. E a gente não tendo como produzir a água, não tem como distribuir. Assim, o investimento é constante nessa área, né? Inclusive essa nova adutora é algo que a gente vai começar a pensar de forma mais pontual e mais constante a partir de agora, até para ver se nos próximos anos a gente não tem um mês de novembro e dezembro como a gente tem tido nos últimos anos em Caicó.